Bom dia, seja bem-vindo ao nosso podcast e hoje o tema vai nos deixar vulneráveis. Bom dia, Liz. Bom dia, Elisângela. Bom dia a cada mulher, cada um que está aqui a assistir-nos. Hoje nós vamos falar de vulnerabilidade. Isso vem fruto da conversa com a Liz do podcast passado, não é, Liz? E aí eu vim com essa pergunta, desde que a gente deixou, que é, ok, eu sou um líder. Ah, Como líder, eu posso ser vulnerável? Como eu posso ser vulnerável, onde eu posso ser vulnerável, quando eu posso ser vulnerável e com quem. ah. Eu acho que muitas das vezes, quando nós estamos a liderar, ahm, nós temos aquela impressão que não podemos mostrar nossa vulnerabilidade. Nós temos que liderar, por exemplo, nós estamos sempre a ouvir lidere, por exemplo, e interpretamos isso como temos que sempre fazer as coisas da forma certa. Temos que sempre ir primeiro, temos que mostrar coragem e não que isso seja falso, mas existem momentos que tu sim podes ser vulnerável, porque até é importante mostrar às pessoas que tu estás a liderar que, olha, às vezes tu ganhas e às vezes tu aprendes. Esse é um título do livro do John Maxwell. Que É também importante mostrar e as pessoas verem como um líder lida com situações difíceis, com estas fases difíceis. Quando tens um desafio, será que tu cais ou será que tu aprendes? Ou cais e aprendes? Ou cais e desistes? Isso tudo alguém está a ver, alguém está a olhar e a aprender contigo. E há quem pode dizer, mas se calhar eu estou a liderar uma equipa, numa organização. Em casa é o mesmo, com os nossos filhos, com os nossos esposos, com a nossa família, com os nossos amigos também. Então, é o mesmo para todas as áreas das nossas vidas. Eu não sei você, Ediliz, mas eu Hum, cresci numa. Não vou nem pôr culpa nos meus pais, mas num lugar, numa maneira de pensar em que eu tinha que ser perfeita. hum, Muito exigente, sempre fui muito exigente comigo. Se eu não me sinto que eu vou fazer bem, eu não faço. E eu mesmo digo, não, isso não é para mim. Por exemplo, esporte no colégio, quando tinha competição, eu já dizia, eu não sou boa nisso. E como eu queria sempre que a gente ganhasse, eu dizia, vamos escolher outras pessoas. Então eu entrava em outras atividades, eu ia ajudar a organizar, escolher as camisas, montar a torcida, mas eu não jogava, porque eu disse, isso aqui não é bom, eu não sou boa nisso. Mas onde eu dizia assim, eu era de uma exigência enorme comigo. Então, eu não cresci aprendendo a valorizar a vulnerabilidade. Errar, para mim, era uma vergonha, era um fracasso, não é só cair, você fracassou. Eu não me sentia mais amada, eu não me sentia mais apreciada, eu não me sentia mais valorizada. Então, hoje, falar disso aqui, do ponto de vista teoria, é lindo. Mas de onde eu vim é um trabalho interno imenso. Para você ser vulnerável é fácil? Eu concordo plenamente com o que acabaste de dizer, porque é um trabalho. E não é um trabalho de uma vez. Lamento dizer. É um trabalho que é contínuo. Eu também, vou dizer, tinha e tenho ao mesmo tempo esta questão de o ser perfeita. Não necessariamente de fazer tudo de forma perfeita, mas eu me cobro muito. E também não fazia algo com o intuito de fracassar. Só que ao longo do tempo, e principalmente
quando não era só sobre mim. À medida que nós vamos crescendo, não é só sobre nós, não é? Não são, nós passamos da fase em que os nossos pais vão cuidar de nós, depois vamos à universidade, até aí ainda temos controle, não sei o quê, mas depois entras no local de trabalho, depois estás numa família, depois tens filhos, depois o que tu fazes não depende só de ti. E eu digo que é aí onde realmente isto foi desafiado, porque não é só sobre mim. E quando não é só sobre ti, há uma sensação de dizer, olha, eu não vou fazer isso porque não vai sair bem, mas se tu não fizeres, também existem consequências. Então, o que é que vais fazer, Uau, né? O que é uau. que tu vais fazer? Como é que vai ser? Eu fico pensando no que você está dizendo, que é quando só diz respeito a você, pode ser Ah, vergonha, pode ser um fracasso, pode ser o que eu chamar, mas você tem razão, que ser solteira, você carrega isso, mas só afeta você de certa forma, sobretudo se você for adulto. Mas quando você está casado, é um fracasso seu, você pensa na família. Homens, por exemplo, têm esse peso maior ainda, né? Quando eles têm um momento, por exemplo, de você perder o seu emprego. Para um homem, isso é uma vergonha em duplo, porque tem a ver com valores. O homem tem esse sentimento de provedor, né? De não, ser o herói. Então, quando você perde o emprego, às vezes pode dar um sentimento de você fracassou, que é maior do que para mulheres. Mas para mulheres tem esse outro lado, em geral o fracasso vem de relações, vem, né, de uns filhos, por exemplo, que tem um mau comportamento, automaticamente ela pensa, sou eu que falhei, eu sou responsável, né? Alguém que faz um comentário da uma casa, você vai se dizer, meu Deus, eu falhei. Então você toma como se eu sou o erro e não o fato do sim. comportamento. Mas então a gente tem perspectivas diferentes, mas todos sentem esse peso. E há um livro, inclusive, que eu li quando eu me tornei mãe, que dizia isso: a gente projeta no filho, nos filhos, o que a gente quer. Então, o É, coitado tem que ser o perfeito, porque você quer ser perfeito. exato, exato. Honestamente, aprendemos tanto na maternidade. É como se fosse um espelho. É como se fosse um espelho. E é uma coisa que eu falei da questão de é desafiador quando não depende só de ti. Mas, mesmo para ti sozinha, também é extremamente desafiador. Porque está tudo aqui, está tudo dentro. E há quem pode dizer, eu estou solteira, eu e guarda tudo para si. Não consegue se libertar, não consegue ser vulnerável. E vamos combinar, mulheres, vamos combinar uma coisa agora. Vamos ser gentis uma com as outras. Ah, não vamos julgar. Cada uma vem de algum sítio, cada uma tem uma história. Nós temos que nos levantar. Se alguém cometeu um erro e tu achas que, ai, e depois tem um, eu não faria assim. Não, não existe isso. Até tu estás no lugar daquela pessoa, aí sim vais saber. Então vamos combinar sempre ser gentil. E se alguém comete um erro, a nossa atitude deve ser: eu vou puxar essa mulher para cima. Uau, uau, uau. Amo como Ah, você diz, ser a mão que eu quero receber, né? A mão exato, que eu quero ser amada. exato. O dia que você erre, porque eu repito, para eu ser Hum. vulnerável aqui, minha irmã, minhas primas, vai ter gente assistindo de repente esse podcast e vai dizer: Você conheceu a Elisângela mais nova? Porque essa daí ela era muito dura em relação a ela e muito exigente em relação aos outros. Então Hum. antes mesmo de ser mãe, eu já tinha esse padrão. Você me dava uma regra, e essa é a regra do grupo, mas eu vou querer que todo mundo siga a regra. Assim, eu era Ah, muito obediente ao que era dito.
E se você não obedecer, eu sou capaz de lhe dedurar, porque eu acho que isso faz bem para o grupo. Você não Não. obedecer. Então, você, gentil, não era mal educada, não era grosseira, mas se me perguntassem na sala de aula, por exemplo, e meus colegas vão testemunhar, quem aqui riscou na parede? Quem aqui fez o barulho que a gente ouviu no corredor? Ah, E ele, imagina logo. na boca, eu não era levantava a mão para falar, eu ficava esperando que a pessoa dissesse, porque senão todo mundo Sim. era punido. É, Então, às vezes a pessoa não dizia, e eu dizia, isso não é justo, eu não fiz é, errado e agora eu vou ser punida. sim. E aí, em geral, as pessoas dos colégios já sabiam como eu era, diziam, Elisângela, quem fez o barulho? Opa! Iam direto para ti. E eu, porque sabiam como eu era, eu não escondia como eu era. E eu dizia, o, o senhor sabe que eu vou ter problema se eu contar. Ele disse, sim, mas você vai ter problema de qualquer jeito. Se você... Sim, exato. Então eu olhava para a pessoa e disse, foi fulano que fez isso. Porque eu era um senso de justiça, de novo, É. de querer fazer as coisas certas, que me carregava. Então, quando você menciona aqui, vamos ser gentis uns com os outros, talvez essa atitude não dava impressão para as pessoas. Elisângela é gentil, Elisângela é dura, Elisângela é muito cruel, Elisângela Ah, dá uma outra chance para gente. Até que você cai na lama. hum, Até que você cai do cavalo, até que aquilo que você pensava que você não faria, você faz. Até nesse instante, a vida começa a te dizer: eu preciso de mãos que me ajudem a me levantar. hum, Eu vou precisar pedir perdão. Eu vou precisar dizer que eu vou me perdoar. Dilis, nesse momento, a vida te põe numa posição. Você está sentada no réu, mas você é o próprio juiz de você. exato. É você. Então, eu vi essa atitude, particularmente, claro, sendo mãe, percebendo coisas que eu dizia, que eu fazia depois de dizer, eu não queria ter feito assim, não era essa mãe que eu quero ser, não é essa Sim. esposa que eu quero ser. Então, esse laço aqui, meu ninho, como você diz, é muito mais difícil eu ser gentil comigo do que fora, do que com as equipes, do que Hum, os clientes, entende? Porque esse senso aqui de vai ser dar certo, a minha família vai ser a perfeita, ainda vem bater na minha porta. Então, eu tenho que a primeira pessoa a pedir graça, gentileza, perdão é vamos. dos meus filhos, é do meu marido, entende? E isso te humilha, porque eu dizia, eu pensei que eu não faria isso, eu pensei que eu seria diferente, e eu não sou. É, Cansaço, quando bate, ele bate. E aí eu tive que aprender a entender emoção, como que eu comunico, como que eu antecipo. Num trabalho, esse desenvolvimento pessoal, eu sempre te falo, antes de eu servir os outros, ele serviu para mim. exato, exato. E, Elisângela, tenho uma pergunta para ti, porque eu imagino sendo assim, não é? Com este senso de justiça, isso pode pesar um pouco mais, porque quando tu depois estás na cadeira, quando és tu, imagino que muita coisa passa dentro da tua cabeça. Podes partilhar conosco uma experiência que tu já tiveste, em que tu tiveste que ser vulnerável e tiveste muita batalha interna para tal. Sem dúvida, Liz. Eu falo, a gente vai falar de vulnerabilidade e eu sou, realmente, eu não vou expor toda a minha vida num podcast. Eu falo de novo para a gente ser exemplo, você mencionou, para ensinar a liderança que a gente, onde eu vou ser vulnerável, com quem eu vou ser vulnerável, e Sim. quando eu vou ser vulnerável, você tem que escolher o lugar, mas você vai ter que ser vulnerável com alguém, em alguma hora. Então, eu diria que o primeiro momento em que eu me vi cair da cadeira, como eu vou dizer, quando você sai, você está no trono, que eu gerencio tudo, e um dia você olha e o trono está bem longe da realidade. Eu estava numa conferência há anos atrás, né, quando eu comecei esse trabalho de ser acompanhada com outras famílias, a querer conhecer outras famílias internacionais, sobretudo, que viviam, porque né, a gente já falou sobre ser mãe,
em outro país você não tem o mesmo suporte, a vida não era o que eu queria. Então, eu era frustrada de não oferecer aos meus filhos a vida que eu tinha sonhado. De que termo? Eu pensava, eu vou ser a mãe que vai buscar na escola, a gente vai chegar e o lanche já está pronto, nós vamos sentar para comer. Mas quando você está sozinha, você tem que ser aqui, lava a louça, eu e o meu marido, né, claro. Lava a louça, prepara o goûter, faz a janta, tem que dobrar a roupa. Então, isso acumula um cansaço que não é só eu chego e sento na mesa e a gente come. E o resto das coisas, quem vai fazer? Você não tem um infinito do tempo para isso, entende? Então, essa busca para mim como é que vocês vivem, como é que outras famílias fazem, me levou a me aproximar de famílias da igreja que hum, eram internacionais. Então, numa conferência onde estávamos outras mulheres, foi a primeira vez que eu senti, eu errei. hum. Nessa minha vontade de ser perfeita, eu não estou sendo a mãe amorosa, eu estou sendo uma mãe exigente. E eu senti no meu coração, você vai para casa e vai pedir perdão ao seu filho. Primeiro passo é esse, é só pedir. Seu filho só precisa que você reconheça. Não é porque você necessariamente vai acertar no outro, mas se você reconhecer que você está Hum. sendo muito dura, já vai ser um alívio. Então, eu não fui educada com uma mãe que me pedia perdão, com um pai que pedia perdão. Isso não é minha educação. Então, eu comecei a entender, se eu quero mudar, eu vou ter que mudar eu. Eu tenho que mudar. Sim. Então, esse dia eu voltei para casa com uma convicção profunda, eu vou pedir perdão. Chorei. E eu estou diante de uma criança, de certa forma. Ele não tinha nem 10 anos, mas assim, não era o quanto ele entendia, era o quanto eu admitia. Eu não sei. Eu não sei fazer isso tudo. Eu vou ter que fazer escolhas, eu vou ter que rever o que é importante, o que é que eu quero, vou parar de me preocupar de ser a casa como no Brasil, que tudo cheira bom, tudo sente bom, tudo tá limpo, tudo tá organizado. Eu falei, eu não tenho as mesmas mãos e energia, tem crianças. Então, pouco a pouco, Denise, eu comecei a entender. Uma casa bagunçada com crianças, às vezes é um bom sinal, melhor do que uma casa e tudo arrumada. Eu comecei a entender que o tempo de qualidade que eu passava com meu filho valia mais a pena do que varrer e aspirar a casa o tempo inteiro. Sabe, muita coisa foi mudando. Uma pessoa do Canadá, que falava sobre família disse: eu aprendi a fechar portas. Essa frase ela disse: fecha as portas do quarto, você não vai mais ver a bagunça. Uhum. Você se concentre no que é essencial. Ela disse o quanto o quanto prejudica um quarto bagunçado quando você não tem ajuda. Eu repito bem o contexto. Quando só está você ficar exausta no fim do dia, seu filho chega e você está lá, o bagaço, ou você dizer, feche as portas, eu não vi a bagunça e o essencial está pronto. Nós vamos comer. De novo, porque essa é tempo de qualidade é a minha linguagem de amor. Então, Sim. passar tempo com eles. Então, esse é um exemplo de Liz, de quando eu comecei esse processo de entender, eu preciso de ajuda. Hum. Começou ali. Uau, uau, que profundo. Eu imagino, ahm, tu disseste que não cresceste num ambiente em que um pai ou uma mãe pede desculpas. Então, acho que mesmo para ti foi um processo chegar a esse nível e dizer, eu tenho que pedir desculpas. E tu olhas para o teu filho e dizes, estou a pedir desculpas para uma criança. Eu é que sou o adulto, eu é que sou a líder aqui. E eu estou a pedir desculpas. Como é que isso te fez sentir? Ai, muito vulnerável. Eu repito, né? Você perguntou como é o processo interno. E interno é um trabalho de se quebrar, mas eu me quebrei antes de chegar na frente dele. Hum, Eu me quebrei quando eu senti essa voz dizendo: eu não sou perfeita. Eu ouço essas outras mães me contando que a vida é tão mais leve, que fazem piquenique. Em Paris se faz muito piquenique com as crianças. Eu não consigo fazer piquenique com os meus filhos porque eu estou preocupada de arrumar a casa, hum, ocupada com outras coisas. Então, não, essa não é a mãe que eu quero ser. Eu quero ser essa que vai criar lembranças, que vai fazer o piquenique, que vai tentar fazer o bolo mesmo que não dê certo, ou que vai comprar. Enfim, quando eu comecei a encontrar outras famílias internacionais que vinham com outras culturas e outras maneiras, eu comecei a dizer, na verdade, eu vou criar uma nova história. Então, eu vou criar a partir delas. Mas o primeiro passo, antes de eu aprender, eu tenho que admitir, eu não sei. Ok, ponto. Eu não sei, eu sou pioneira, ninguém na minha família viveu o que eu estou vivendo, não dá para minha mãe me ajudar, porque ela não sabe,
esse modelo de vida aqui não bate com o dela. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo foi dizer: agora você vai admitir. hum, Então, esse dia em que eu fui falar com ele, eu já tinha passado na minha cabeça várias vezes a cena de o que, que eu vou dizer, como eu vou falar. sim. Entende? Então, eu acho que realmente o mais difícil não é admitir, o mais difícil é eu me quebrar, eu me humilhar, eu me dar a graça, se eu posso dizer, eu ser gentil comigo mesma. Isso é foi o mais difícil para mim. Ah, o mais difícil é a batalha interna. O mais difícil é o que tu dizes para ti mesmo. Isso. O que Você já tu viveu estás isso? a dizer? Você já viveu um momento em que você também já errou e você disse, eu aprendi com o meu erro? Já tive muitas situações, tanto em casa como no trabalho. Eu vou partilhar uma do trabalho. Eu lembro-me há vários anos, quando eu tive a primeira chance de começar a liderar outras pessoas. E eu fazia um trabalho, levava o trabalho para o meu diretor e estava sempre cheio de erros. E às vezes eram erros muito pequenos, como estrutura assim, baixa assim. A essência estava lá, mas eram erros muito pequenos. Mas ele corrigia tudo e todos os detalhes. Então, isso acontecia quase que todos os dias. Volta, não vem, volta, não vem, volta, não vem. E, de certa forma, eu tinha uma aptitude positiva de corrigir logo e voltar. Mas era aquela coisa que eu estou agora a liderar outras pessoas. E eles estão a ver que eu estou constantemente a cometer estes erros, não é? O que que eles vão pensar? Como é que eu depois vou liderar estas pessoas? Estamos a falar de pessoas que eram extremamente muito mais velhas do que eu. Eu comecei com esta experiência. Muito mais velhas, tá? Já nos 60 alguns já nos 50 anos, já nos 40 anos. Eu ainda nem tinha 30 na altura. E isso estava constantemente a acontecer. Mas a luta interna foi no sentido de como é que eu vou gerir esta equipa agora? Como é que eles vão ver-me com tantos erros? Mas foi aí que eu aprendi a questão da atitude. Qual é a atitude que nós temos que ter conosco mesmos? Face a uma fase em que estamos a aprender, qual é a atitude que tu tens? Como é que tu vês essa fase? Será que pegas logo e corriges e segues em frente? Ou pegas, começas a ponderar, isto eu devia fazer melhor, porque são pensamentos que vêm, né? Eu devia fazer melhor, eu não devia estar a corrigir algo tão pequeno. Mas este processo fez-me mudar de atitude quanto à correção. E eu vou partilhar mais um, que é similar ao teu. E isto vem muito também de. São culturas diferentes. Estar a viver na Europa e a vida na Europa e Moçambique é completamente diferente. E tem a ver também com os meus filhos. E eu perguntava a Deus, Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque eu não estou necessariamente a conseguir a manter o controle, porque eu vim de uma educação que o pai tem a última palavra, o que eu concordo, sim. No entanto, não havia debate. É faz, faz. Não havia espaço para dizer, mas por quê? E eu uma vez tive uma conversa com a minha mãe.
E ela disse: Olha, os tempos mudaram. Tens que entender que os tempos mudaram. Agora, para criar um filho, a palavra de Deus sempre isso é base, mas tu tens que aprender a conversar. Uau. E eu olhei para ela e disse: Mas nós nunca conversamos. Mas ela estava a dizer: Dile-se, os tempos mudaram. E eu também tive que ser extremamente vulnerável com eles. Estou a olhar para eles, são pequenos. Eu tenho que ser vulnerável, ao mesmo tempo eu tenho que ser um exemplo. E também tem esta questão da casa, da arrumação. Há dias que a casa está impecável, há dias que eu paro e digo, ok, começamos de onde? E teve que ser um processo. Agora eles já conseguem arrumar mais, mas no início, quando viemos para aqui, eles não estavam habituados. E eu me sentia culpada, culpada porque a casa não está tão limpa, culpada porque eu de repente gritei com eles. E não foi um gritar só de uma vez, foi um gritar contínuo. E são emoções que vão, que saem. Então, isto tudo foi uma batalha interna e às vezes até ainda é. Mas uma coisa que ajuda-me muito é eu fazer tudo e lembrar-me sempre do Espírito Santo. Porque ajuda-me tanto a dar-me graça. Dar-me graça. Olha, nós recebemos a graça do Senhor pela fé. Hum. Não foi por causa de algo que nós fizemos. Tu não tiveste que ser perfeita, fazer tudo certo para receber a justiça de Deus. Ele é que deu. Então, eu sempre tenho isso em mente, que, ok, se calhar hoje eu errei, irritei um pouco mais, a casa não está 100% como eu queria, mas a graça. Então, eu também disse, ok, se Deus te deu a graça, tu também podes te dar essa graça. Uau. Eu acho que essa palavra muda completamente quando a gente se sente indigna, É, nada, né? E aí a gente entende que a graça é isso, eu te dou favor, não é porque você mudou, é, não é porque você já vai dizer e prometeu, nunca mais vou gritar, nunca mais vou errar. Não, mas é dizer, eu sei que não está certo. Só de você dizer, eu sei que não está certo, já me permite, a próxima vez que eu ouvir você gritar, dizer, mãe, você está gritando. hum, Você disse que você não queria mais fazer isso e você está gritando. Não é um desrespeito, é só o espelho, não é, é? Então, esse é um caminho. Isso que eu falo é pedir ajuda, não é só de fora, não é só de terapeuta, é aceitar dentro de casa quando alguém vai dizer, você acabou de fazer. Não é para condenar, não é é, para contar quantas vezes, é só para te ajudar a lembrar, opa, antes que você. hum, Então, exemplo que você está dando, e eu gostei como você disse, Liz, que é eu fazia e às vezes ainda faço. Exatamente isso é importante. Eu quero deixar isso claro, de que é um processo. No dia que é, a gente admite para si, eu preciso de ajuda nessa área, ou em todas as áreas. Mas, de repente, quem está nos ouvindo diz assim: eu tenho uma história de vida, você não tem noção do quanto eu já errei. Espera, mas você também não fez só coisa errada. sim, Bom, não venha, não vamos aqui também transformar nossa vida só para lavar roupa suja. O que nós queremos é dar espaço para dizer, sabe aquela coisa que está debaixo do tapete, como diz no hum, Brasil, aquela sujeira que você escondeu? Tira. Aqui na nossa mesa, a gente aceita, a gente quer trazer à tona de que todas nós temos coisa que está debaixo do tapete, porque a gente tem vergonha por causa da cultura, por causa da educação, por causa da sua casa, por causa da sua maneira de se ver, que faz com que você tenha vergonha. Mas se você criar um ambiente favorável, onde você é capaz de ser, então eu acho que assim, a nossa casa tem que ser o primeiro. Você disse, eu vou repetir sim, a frase, a gente lidera por exemplo. sim, Então, como eu posso dizer aos meus filhos um dia, mamãe, eu fiz algo errado, se ele hum, nunca me viu dizer, eu errei? sim, Então, numa casa em que eu percebi isso, a confiança que eu estabeleci, sobretudo com a minha última, que é o dos três, né? Eu sempre falo o último, sim, é difícil da gente já ter melhorado muito.
Mas esse processo é um processo, e sobretudo que cada filho é diferente, então você pensa que aprendeu com um, o outro vem e é diferente, Ah, ah, cai em coisas que o outro fazia direitinho e o segundo não faz direito. E você exatamente. diz, ou é a mesma mãe, a mesma casa, as mesmas regras e a pessoa reage diferente. Aí vem o terceiro e treina de novo assim, uma outra forma. Então, assim, é um aprendizado constante. Exato. Vulnerabilidade é constante dizer, eu Ah, estou tentando. Então, só de dizer, eu estou tentando, como a gente vai construir isso é um processo. Então, sim, e, graça é importante de poder, eu diria, o primeiro passo. sim, sim. Há algo que tu gasta agora, que é, eles são pessoas diferentes. Então, estás a lidar com pessoas diferentes. O que funcionou para um, não vai funcionar para o outro, e assim sucessivamente. Então, uma das coisas que ajudou-me muito com quando eu comecei a ter um acompanhamento, quando eu também fui coach, antes de ser coach, é, é ver o que eu também estou a fazer certo. Porque ela às vezes perguntava, ok, isso aconteceu, tá bem, mas conseguiste pôr jantar na mesa? Sim, e eles comeram. Bravo! Isso. Então, nós também temos que identificar esses momentos. E é algo que eu quero deixar aqui para todos. Hoje em dia, nós entramos no social media, seja lá qual é a plataforma, e é como fazer os teus filhos dizerem sempre sim, como pôr os teus filhos sempre bem educados. Existem muita informação, muitos ruídos, e se calhar acabas te comparando com esses ruídos. Mas identifica o que tu estás a fazer de certo e pega uma coisa. Pega esta uma coisa e muda. Como eu disse, antes a bagunça era algo que deixava-me a respirar fundo, literalmente. Mas eles foram se habituando. Eles começaram a ver que, ok, aqui não há outra ajuda. O meu quarto é o meu quarto. Eu tenho que arrumar o meu quarto. E eu própria, às vezes, ficava com uma, uma peninha de ver a minha filha pequenina ter que arrumar aquela bagunça toda. Mas, com o andar do tempo, conseguimos ver o que hoje arruma esta parte do teu quarto. Dia seguinte, 10 minutos, arruma outra parte. O meu filho, ok, ele é mais novo. Ok, vai arrumar os sapatos, a sapateira, né? Então, passo a passo, as coisas vão mudando. Mas eu sempre tento lembrar-me, ok, o que foi bom que aconteceu hoje? Ótimo. Eu te Tá, que tem três perguntas que a gente, eu acho que a gente já falou isso num podcast que ajuda não, a ensinar também nossos filhos, né? E a aprender essa vulnerabilidade na educação, que são, no fim do dia, perguntar pelo que você é grato hoje, uma coisa que aconteceu que é boa, o que que foi difícil hoje e o que que você aprendeu hoje. não, São três perguntas que são simples, às vezes a criança não sabe falar, colocar as palavras, ela pode desenhar. O que que foi difícil? Deixar ela desenhar um coleguinha que falou mal, alguém que não brincou com ela, né? Mas isso é dar espaço para ela dizer algo hoje não foi bom. Mas sim, focalizar só nisso, eu me focalizo também e o que que foi bom, pelo que você quer agradecer. não, Então, é você nutre a gratidão olhando os dois ângulos. Então, assim, são lições que servem. Liz, eu estou aqui pensando, enquanto você estava falando, pensando, a gente está aqui falando de mãe, mas eu pensei, de novo, você citou ainda há pouco, nem todo mundo vai ser casado, nem todo mundo vai exato. ter filhos, né? E eu estou aqui com o coração pensando em quem pessoas que disseram, vocês estão falando de casa, mas ainda assim, errar como mãe é normal, a educação é como se a sociedade perdoa. Uhum, Porque a educação realmente é difícil, vocês são expatriadas, certo? E eu não saí de casa, eu não mudei de cultura e eu errei. Então,
é muito mais difícil para mim. Eu não tenho essa desculpa de dizer eu errei porque eu estava sim, em outro lugar, eu errei porque eu estava sozinha naquele país, eu errei. Então, puxa vida. Então, para as moçambicanas que estão nos vendo, para as brasileiras que estão nos vendo e que estão lá dizendo assim, eu não consigo. O mundo não vai me perdoar, Elisângela, como você. Se você disser aqui que foi a pior coisa do mundo, vai todo mundo dizer, ah, mas coitadinha, ela estava sozinha lá na França, a gente entende. A Dili estava sozinha em Paris, a gente entende. Mas e eu? Então, eu quero deixar aqui muito claro que o exemplo da vulnerabilidade vai em todas as. Eu, como repito, sim, é ser gentil consigo. Não é que o mundo seja gentil, não é que o mundo vai te entender e perdoar, mas você consegue admitir isso. Então, eu vou dar o exemplo de que eu comentei com a Denise antes da gente se conectar. A primeira vez que eu vi um líder assumir o erro diante de outras pessoas. Eu estava presente nessa reunião, era uma aula, não era uma reunião secreta, era uma aula. E esse líder é o CEO, é o PDG, o responsável da organização Marshall no mundo. Nós somos mais de 50 mil membros, mais de 150 países tem pessoas lá. Então, nessa aula, ele vem e ele começa a falar justamente de liderança, que é o tópico que ele ensina, e conta que ele tinha entregue o cargo dele há alguns anos atrás, já tinha um tempo, não foi no dia seguinte, aí ele tinha entregue ao John McShell, ele tinha devolvido, ele tinha vindo encontrar o John e dito, eu estou te entregando o meu cargo. Então a gente está falando de alguém que era admirado, uhum, respeitado, escolhido pelo John para transmitir a responsabilidade dessa empresa. Ele disse, eu errei. Foram muitos milhões de dólares que foram perdidos numa decisão que eu tomei, que não trouxe o lucro, assim. Então, eu reconheço que eu não sou uma pessoa capaz, mais ainda, porque ele já tinha dito no passado que ele não se sentia à altura, e aqui agora é a prova, eu tenho a prova, olha, realmente eu hum, não sou uma boa pessoa, agora eu tenho a prova. E o John disse para ele que ele tinha essa regra de 24 horas, que quando você faz algo bom, você pega 24 horas e celebra, e depois você retoma a vida. E que quando acontece algo ruim, você pega 24 horas, se afasta, pensa, reflete no que é, o que você pode aprender e volta. E yeah. errar, todo mundo erra. Eu pensava que todo mundo erra, menos a Elisângela. Você que está nos ouvindo, pensa isso. Todo mundo erra, menos eu. Todo Hum, mundo tem direito de errar, menos eu. Então ele disse: todo mundo erra. Isso inclui você. Você pensa que eu te escolhi porque você nunca ia errar? Então você não me conhece. hum, Eu já sei que você ia errar. Alguma hora, alguma coisa, se você é humano, a pergunta é o que você faz quando você erra. yeah, Admitir, você vir aqui, você reconhecer, você trazer números. Eu prefiro um líder que erra e que está disposto a aprender do que um líder que erra e que a gente descobre depois que nunca reconheceu, que nunca sim, ajuda. Então ele disse: eu não errei só uma vez, já foram vários, mas assim, essa tá num lugar em que você pode chegar e dizer, puxa, eu errei de novo. E dei hum, essa segunda chance. Esse ambiente eu quero criar para vocês. Então, para mim, de novo, que não cresceu num ambiente em que eu via pessoas admitindo o erro sem serem punidas, porque de onde eu vim, isso aí era ele está sendo tirado do cargo. Esse seria um sim, anúncio para dizer. yeah, Então, ele vai continuar? Eles vão deixar? Ele errou, ele não merecia ser castigado. Olha só, o meu senso de justiça aqui, de que sim, isso aqui tem que yeah, tirar. Não, às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende como yeah, evitar lá para frente. Ele tem mais experiência do que alguém que nunca errou. uhum, Olha, eu nunca tinha pensado nisso também, sabe? De que a pessoa que já errou, que admitiu, que está vulnerável, que está humilhado, que se sente incapaz, tem mais chance se ele decidir retomar do que alguém que chega e diz: nunca errei, fica tranquilo. O relatório da Dilis, né? Nunca tive um erro. Isso toma um orgulho também, né? Não é só uma alegria, é um orgulho. Eu estou falando isso para você que está nos ouvindo e pensando, eu não tenho o mesmo ambiente, se eu contar os meus erros, não vão me aceitar. E a pergunta que eu faço é: você se aceita? Você se yeah, perdoa? Você reconheceu? Você se arrependeu? Bravo, como diz a Dilis, bravo a você bravo, que yeah, está admitindo isso. E nós queremos celebrar com você. Eu não quero saber quantas vezes você já caiu, quantas vezes você já errou. Eu quero saber quantas vezes você se levantou. yeah, Essas são as vezes que eu vou contar e dizer: se ninguém nunca te ajudou,
É normal que você continue caindo no mesmo buraco, Uhum. na mesma rua. A pergunta é como você vai passar por outra rua. Como é que você vai contornar esse buraco? Que pode ser uma amizade que você deveria deixar, é um trabalho que o chefe te humilha e você diz, se eu sair daqui eu vou ficar sem salário. É um marido que às vezes não exprime o amor e você se sente, né, sozinha dentro de casa. Enfim, seja qual for o contexto, para Hum, mudança, em geral, a gente precisa de uma ajuda. Mas a sua dor não pode ser só uma dor que te deixa lá esmagada, sim, se sentindo envergonhada e incapaz de se levantar. Isso não é você. O que você faz não define quem você é. Então, se você está aqui ouvindo e essa mensagem faz eco no seu coração dizendo: eu errei, parabéns, porque você admitiu, ok? O que você vai fazer para não errar mais? Você vai ter que, talvez, pedir ajuda. Talvez você vai ter que contar para alguém. sim, Essa pessoa vai te ajudar a encontrar ajuda fora, vai ajudar você quando você estiver sozinha. Enfim, a solução não é única, mas o primeiro passo é se amar, é se perdoar e dizer: você me ajuda? não, não, uau. O primeiro passo é permitir-te a te amar. Permita-te a te amar. Seja graciosa contigo mesmo. Perdoa a ti mesmo, né? E às vezes existe aquele pensamento de, eu deveria saber melhor. Eu sabia que eu não deveria ter feito isso. Mas olha, esses pensamentos não são o teu verdadeiro eu. Eles hão de vir, mas lembra-te que não é o teu verdadeiro eu, tá? Dá-te graça naquele momento. Usa as 24 horas. Ok, eu errei, tá certo. Confesso que eu errei. O que que eu aprendi? Tá bem, eu cometi um erro a saber que eu estava a cometer um erro. O que que isso me diz sobre os meus pensamentos, sobre como eu próprio funciono? Faz estas perguntas. Procura ajuda, procura acompanhamento. Hum? É possível, sim, nós até sairmos de ciclos repetitivos, porque há quem pode dizer, eu não consigo deixar. Mas é porque estás a tentar fazer tudo sozinha, estás a carregar tudo sozinha, e isso é muito peso para uma pessoa só. Isso Nossa, é muito peso. muito. Depois, existe algo que ontem nós tivemos uma sessão, um vision call, uma chamada de visão, e tivemos o privilégio do John Maxwell aparecer na chamada. E uma das coisas que ele disse, olha, ele até tirou o telefone dele, porque ele guarda as frases que ele vai escrever no telefone. Ele estava ali. Eu vou aqui parafrasear. Mas ele disse que amadores criaram a Arca de Noé e não afundou. E profissionais criaram Titanic e afundou. Isso para dizer que tu vais errar, mas tu podes criar a Arca de Noé. Isso não te impede de tentar de novo. Isso não te impede de fazer de novo quantas vezes precisas, né? Então, às vezes nós temos uma certa imagem, mas toma o passo. Toma o passo que tu precisas tomar. Uau, uau. Eu acho que a gente pode dar uma pausa nesse podcast para a gente poder digerir tudo isso aqui, mas Verdade. assim, é um assunto, eu acho que tem muita lição, muita coisa para abordar. A gente vai ver se para por aqui, se continua. Você pode, que está nos ouvindo, pode nos dizer se você gostaria de compartilhar, se tem alguma pergunta que você gostaria de nos fazer também. Mas eu queria muito a gente tinha pensado em fazer um exercício com você, que convidar você para escrever uma carta para si mesma. E é uma carta que vai ter 4 frases. Vai começar com 4 frases para te orientar. A primeira delas é: eu me perdoo, eu sinto muito, mas é para si mesma que você vai dizer isso, sabe? Eu me perdoo de eu não ter sido a mãe que eu queria, eu me perdoo de não ter sido a líder que eu queria, eu me perdoo de não ter sido um bom gestionário, né, daquele recurso que me foi confiado. Enfim,
eu sinto muito de ter errado. Você admite que errou. Esse é o primeiro passo da vulnerabilidade, admitir. Mas não se martirizar. Eu admito arrependido. Eu não devia ter feito isso. Ok. Daí para frente, eu me perdoo. Se o mundo inteiro não te perdoa, mas se você sabe que você seja sincero, você se perdoa. Então eu me perdoo, eu me sinto perdoada. Porque eu tentei. E no dia, e eu posso testemunhar isso, no dia em que eu aceitei que eu podia me perdoar, mesmo que de vez em quando esse pensamento ainda voltasse, eu dizia, mas eu fiz o meu melhor. Minha intenção nunca foi ruim. Eu nunca fiz com a intenção de causar mal nos outros. Eu me fiz, talvez não da melhor forma, mas eu me perdoo porque eu admiti e eu estou tentando de novo. Por último, a terceira frase é obrigada. Obrigada Hum. por não desistir, obrigada por não abandonar, obrigada por você ser quem você é. Como disse a Denise, obrigada pelos jantares que preparou, pelas vezes que você voltou ao trabalho, pelas vezes que você abraçou seu filho, pelas vezes que você se esforçou de levantar cedo quando estava cansado de noite. Sabe, agradeça a si mesma pelo valorize, liste as coisas pelas quais você quer celebrar. E por último, diga: eu me amo. E eu me amo como você diria eu te amo para alguém que lhe seja especial, como de que maneira você diria eu te amo hoje para alguém? Se seria mandando flores, se seria comprando um doce em Hum. algum lugar e você disse que queria compartilhar com você, se seria dando um abraço, seja qual for a maneira que você exprimiria amor para alguém, use para você. É. Ame a si mesma, espreme. Então, eu quero te convidar para fazer isso olhando no espelho, como uma pessoa me disse que ela fez olhando no espelho para si mesma e que foi muito difícil para ela dizer isso olhando para si, porque as palavras de condenação vinham, ou eu diria, eu gosto de escrever, porque eu diria, o escrever ele traz a realidade, essa pessoa que você é. Então, assim, faz pelos outros, né, o que você gostaria de fazer a si mesmo, então faça por si o que você gostaria de fazer pelos outros. Sim. Dê esse perdão a si, dê esse perdão e dê a você mesma a graça de dizer onde eu vou bater, em que porta eu vou bater, com quem eu posso dividir. Ok? Diz o que você diria para essas pessoas que estão nos ouvindo para a gente terminar? Eu termino com o mesmo ponto, que é dê-te graça. Dá-te graça. E eu partilhei aqui ó, a frase do John, que amadores fizeram a Arca de Noé e funcionou. Então não desiste. Faça quantas vezes tu precisas fazer. Perdoa-te quantas vezes tu precisas de te perdoar. E avance. Aprende, reflete e avança. Porque é possível. É possível isso acontecer. Não é? Então, para cada um, façam este exercício. Pode parecer simples, até tu fazeres o exercício. Uau! Denise, não estava no nosso script, mas se você me permite, vou terminar com um poema. Tá É bom. um poema que eu li num livro de John, inclusive não foi escrito por ele, mas foi numa lição dele que eu ouvi, que é a autobiografia em 5 capítulos. Ok? E eu espero que isso faça eco para quem está nos ouvindo, para de novo se dar a chance de dizer: aceite, ok, você errou como todo mundo erra, ok, você faz parte do mundo, então bem-vindo ao clube, levanta o tapete e vamos contar essa história. Então, ouça essa história que diz assim: eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada e eu caio. Eu estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para eu encontrar a saída. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu finjo não vê-lo. Eu caio nele de novo. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para eu sair. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim, eu caio. É um hábito. Os meus olhos se abrem. Eu sei onde eu estou. É minha culpa. E eu saio imediatamente. Eu ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu dou a volta. Eu ando por outra rua. Tá. Andar por outra rua é o nosso
desafio, nossa visão, mudar, mudança de hábito, vida intencional. A gente é fruto de hábitos, né? De coisas que de novo trazem nossa história, mas nós não somos o que fazemos. Se a gente decidir mudar, a gente pode mudar. Basta a gente se dar o trabalho de procurar essa outra rua, de ganhar consciência desses hábitos automáticos para viver intencionalmente. Então, eu quero terminar dizendo para você, obrigada pelo seu tempo, mas dizendo também, Dilis está lançando um grupo de acompanhamento em breve. Então, você pode crescer com a gente. Até aqui era eu quem estava fazendo, agora a Dilis também está abrindo coisas. Então, você, moçambicana, que de repente eu prefiro ela do que a Elisângela, não tem problema. Você pode ser formada, você morando em Paris, você entende português, não importa onde você estiver no mundo, contacte a gente faz as coisas de maneira virtual, online. Então, você pode ser acompanhado onde você está e crescer para ser o seu melhor. Então, obrigada pela sua atenção. Parabéns, Elis, por estar começando um novo tempo. Obrigada. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço. Até a próxima semana. Tchau.